Em 2003, um filósofo da Universidade de Oxford publicou um artigo com uma conclusão perturbadora. É estatisticamente provável que você não seja real. Que tudo isso, o seu corpo, esta tela, a sua memória de ontem, seja um processo rodando dentro de um computador. O nome dele é Nick Bostrom, e o argumento é levado a sério em departamentos de filosofia do mundo inteiro. O homem mais rico do planeta repete em entrevistas que a chance de estarmos na realidade base é de 1 em bilhões. Físicos publicam artigos propondo testes experimentais para detectar a simulação. E a maioria das pessoas ouve isso, acha curioso e volta a rolar o feed. Mas para de rolar por um segundo e pensa na pergunta de verdade. Como é que você provaria o contrário? Agora, sem sair da própria cabeça. Que teste você faria? Que evidência você apresentaria que não pudesse ela mesma fazer parte da simulação? Você não tem. Ninguém tem. E aqui está a parte que quase ninguém sabe. Essa pergunta não nasceu no Vale do Silício. Ela não nasceu com Matrix. Ela foi formulada na versão mais radical que a história registrou, há quase 400 anos. Por um homem sozinho, num quarto fechado, à luz de vela, enquanto a Europa se matava do lado de fora. E o mais incômodo não é a pergunta. É perceber que quase tudo aquilo que você chama de conhecimento chegou até você da mesma forma. Alguém disse. Um professor, um padre, um livro, uma tela. Você recebeu, guardou e nunca abriu para conferir. No começo do século XVII, um homem fez exatamente essa conferência. Sozinho, num quarto fechado, num país estrangeiro, enquanto a Europa se despedaçava numa guerra religiosa que matou milhões de pessoas. E o que ele encontrou não foi conforto. Ele descobriu que era possível duvidar de absolutamente tudo. Do próprio corpo, do céu, da terra, da matemática. E que no fundo desse abismo sobrava uma única coisa. Uma frase de 3 palavras que fundou o mundo moderno. E que quase todo mundo repete sem entender. Este vídeo não é sobre a frase. É sobre o método que levou até ela. Sobre o preço que ele custou. E sobre a rachadura que o próprio autor nunca conseguiu tapar. René Descartes nasceu em 1596, na França, numa família de magistrados. Aos 10 anos, entrou no colégio jesuíta de La Flèche, uma das melhores escolas da Europa. Lógica, retórica, matemática, física de Aristóteles, teologia. 8 anos de formação de elite. E no discurso do método, escrito mais de 20 anos depois, ele descreve o resultado dessa educação com uma frieza que ainda incomoda. Disse que se encontrava embaraçado de tantas dúvidas e erros que lhe parecia não ter tirado outro proveito ao tentar instruir-se, senão o de ter descoberto cada vez mais a própria ignorância. Preste atenção no que ele está dizendo. Não é que os professores fossem ruins, eram os melhores que existiam. O problema era mais grave. Nada daquilo tinha fundamento. A filosofia, ele observa, vinha sendo cultivada pelos maiores espíritos havia séculos. E ainda assim, não havia nela uma única coisa sobre a qual não se disputasse. Uma disciplina inteira em que tudo é duvidoso. Só um saber escapou desse julgamento: a matemática. Não pelo conteúdo, mas pela certeza e pela evidência de suas razões. E ele se espantava que, sobre fundamentos tão firmes, ninguém tivesse construído nada mais alto. Então fez o que quase nenhum intelectual da época teve coragem de fazer. Largou os livros. Resolveu não procurar outra ciência além daquela que pudesse encontrar em si mesmo, ou no grande livro do mundo. E o grande livro do mundo, naquele momento, estava em chamas. Descartes se alistou. Serviu nas tropas de Maurício de Nassau, na Holanda, e depois no exército do Duque da Baviera, bem no início da Guerra dos 30 Anos, o conflito religioso mais brutal da história europeia. Um homem que procurava certeza escolheu atravessar por dentro o lugar onde as certezas estavam se matando. Católicos e protestantes, cada lado absolutamente convencido de possuir a verdade revelada, arrasando aldeias inteiras em nome dela. É impossível separar a dúvida cartesiana desse cenário.
Quando duas certezas incompatíveis produzem o mesmo massacre, a pergunta deixa de ser qual delas está certa. A pergunta passa a ser: como é que alguém pode saber alguma coisa? Em novembro de 1619, o inverno o prendeu numa cidade às margens do Danúbio. Ele passou o dia inteiro sozinho, fechado num quarto aquecido por uma estufa, sem conversa que o distraísse, sem cuidados nem paixões que o perturbassem. E naquela noite, a de 10 para 11 de novembro, teve 3 sonhos seguidos. Fantasmas que o aterrorizaram. Um vento violento que o empurrava e o fazia girar sobre o pé esquerdo. Um melão trazido de um país estrangeiro. Um dicionário. E um livro de poesia aberto num verso que era uma pergunta: que caminho seguirei na vida? Ele acordou apavorado e rezou. Depois, ainda dentro do sonho, começou a interpretar o próprio sonho e concluiu que aquilo vinha do alto. O dicionário eram todas as ciências reunidas, e o espírito da verdade tinha descido para lhe abrir os tesouros do conhecimento. O relato chegou até nós por Adrien Baillet, seu biógrafo do século XVII, que ainda pôde ler o caderno hoje perdido, chamado Olímpica. Guarde essa ironia. O maior monumento da razão ocidental nasce de uma noite de sonhos que o próprio autor tratou como revelação divina. E há um segundo detalhe, igualmente revelador. Num caderno de juventude, ele escreveu uma frase em latim que virou o lema secreto da sua vida: Larvatus prodeo, avanço mascarado. Como os atores que colocam uma máscara antes de entrar em cena. Ele sabia onde estava pisando. Em 1633, ao saber que Galileu tinha sido condenado pela Inquisição por afirmar que a Terra se move, Descartes engavetou o próprio Tratado de Física, que dizia a mesma coisa, e escreveu ao amigo Mersenne que preferia suprimir tudo a publicar uma obra mutilada. Ele tinha visto o que acontece com quem fala em voz alta. 33 anos antes, Giordano Bruno fora queimado vivo no Campo de Flores, em Roma. Por isso o exílio. Descartes deixou a França e passou mais de 20 anos na República Holandesa, mudando de cidade sem parar, escondendo o próprio endereço até de amigos. Não era covardia, era o cálculo de quem precisava de um lugar onde pudesse pensar sem que outra pessoa decidisse onde o pensamento deveria parar. É desse isolamento que sai o projeto mais radical da história da filosofia. Nas Meditações Metafísicas, publicadas em 1641, ele não examina as próprias crenças uma por uma. Seria trabalho infinito. Ele ataca os fundamentos. Se você quer derrubar um prédio, não arranca tijolo por tijolo. Você mina a base e tudo que estava apoiado nela desaba junto. E estabelece uma regra que muita gente ainda hoje não teria coragem de aplicar à própria vida. Vai tratar como absolutamente falso tudo aquilo em que for possível imaginar a menor dúvida. Não o que é falso, o que é apenas duvidoso. Primeiro fundamento a cair: os sentidos. Tudo que ele aceitou como verdadeiro até ali, recebeu dos sentidos, ou por meio deles. E os sentidos mentem. A torre quadrada que de longe parece redonda, o bastão reto que dentro da água parece quebrado, o sol que parece um pequeno disco no céu. Daí a regra de prudência: nunca confiar inteiramente naqueles que já nos enganaram ao menos uma vez. Mas aí vem a objeção óbvia, e Descartes é o primeiro a levantá-la contra si mesmo. Tudo bem, os sentidos falham à distância, na penumbra, na doença. Mas agora, não. Eu estou aqui, sentado, com este papel nas mãos, diante do fogo. Duvidar disso seria coisa de louco. E é exatamente aqui que ele vira a mesa. Quantas vezes, ele escreve, não me aconteceu de sonhar durante a noite que estava neste lugar, vestido, junto ao fogo, quando na verdade eu estava deitado e despido na minha cama? Pensa bem no que isso significa. Dentro do sonho, você não sabe que está sonhando. A experiência é completa, coerente, convincente. E ele chega a uma conclusão que atravessou 4 séculos sem envelhecer. Não existem indícios conclusivos, nem marcas suficientemente certas para distinguir com clareza a vigília do sono. Não existe teste, não existe sinal. Neste exato segundo, você não tem como provar que não está dormindo.
O argumento do sonho derruba o mundo externo inteiro. Mas ainda sobra alguma coisa de pé. Mesmo que tudo isso seja sonho, as formas continuam sendo formas e os números continuam sendo números. 2 mais 3 é 5, sonhando ou acordado. O quadrado não tem mais que 4 lados nem no pesadelo mais absurdo. A aritmética e a geometria, reconhece Descartes, não dependem de as coisas existirem ou não na natureza. Elas contêm algo de certo e de indubitável. A matemática parecia intocável. E é então que ele faz o movimento mais violento de toda a filosofia ocidental. Ele decide duvidar também disso. E para conseguir, inventa um monstro. Suponha, ele diz, que não exista um Deus bom, fonte da verdade, mas um gênio maligno, tão poderoso quanto astuto, que empregue toda a sua indústria em me enganar. O céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores não passam de ilusões e enganos que ele usa para armar ciladas à minha credulidade. E vai mais longe. Esse gênio pode fazer com que eu me engane todas as vezes que somo 2 mais 3, ou que conto os lados de um quadrado. Repare numa coisa fundamental. Ele não afirma que o gênio existe. É uma hipótese, uma ferramenta de estresse. Ele submete o próprio pensamento à pressão máxima concebível, para ver o que resiste. Porque se existir uma única coisa capaz de sobreviver a um enganador onipotente, essa coisa é indestrutível. O resultado é o vazio absoluto. Sem corpo, sem mundo, sem matemática, sem Deus. Um homem sozinho num quarto na Holanda, tendo apagado o universo inteiro do quadro. Ele mesmo descreve a sensação. É como cair de repente em águas muito profundas, sem conseguir firmar os pés no fundo, nem nadar até a superfície. Esse é o preço da certeza, e quase ninguém está disposto a pagá-lo. Mas é no fundo desse redemoinho, quando não sobrou absolutamente mais nada, que uma coisa se recusa a desaparecer. Se um gênio maligno me engana, então eu estou sendo enganado. E se estou sendo enganado, então eu existo. Que ele me engane quanto quiser, escreve Descartes, jamais poderá fazer com que eu não seja nada enquanto eu pensar que sou alguma coisa. O próprio ato de duvidar é a prova. Para ser enganado, é preciso existir. Para duvidar, é preciso haver alguém duvidando. Esta proposição, ele conclui, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que eu a pronuncio, ou que a concebo em meu espírito. Presta atenção nessa cláusula final, porque quase ninguém repara nela. Todas as vezes que eu a pronuncio. A certeza não é uma posse permanente que você guarda no bolso. Ela dura o instante do pensamento. Precisa ser refeita agora, e de novo agora. E note o que acabou de acontecer com a pergunta central da filosofia. Durante 2000 anos, a pergunta tinha sido: o que é o mundo? Do que ele é feito? Qual é a ordem do cosmos? A partir daqui, ela passa a ser outra. O que eu posso saber com certeza? O ponto de partida deixa de ser o universo e passa a ser o sujeito. O indivíduo isolado, verificando por conta própria, sem nenhuma autoridade acima dele. O iluminismo, a ciência moderna, a ideia de que cada pessoa tem o direito de examinar aquilo que lhe mandam acreditar, tudo isso nasce nessa inversão. Mas esse eu que existe é o que, exatamente? Não é o corpo, porque o corpo continua sob suspeita. A resposta é uma coisa que pensa. E ele define sem economia. Uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que também imagina e que sente. Aqui entra o experimento mais subestimado das meditações. Ele pega um pedaço de cera recém-tirado da colmeia. Ainda guarda o gosto do mel e o perfume das flores. Tem cor, tem forma, tem tamanho. É duro, é frio, e se você bater nele, produz som. Tudo aquilo que, segundo a tradição, é necessário para conhecer um corpo está ali. Então ele leva a cera para perto do fogo. O gosto desaparece, o perfume evapora, a cor muda, a forma se perde, o tamanho aumenta. Ela se torna líquida, quente,
E se você bater, não produz mais som nenhum. Nenhuma das propriedades sensíveis sobreviveu. Nenhuma. E ainda assim, pergunta ele, a mesma cera permanece? Todos respondem que sim. Mas se tudo o que os sentidos mostravam mudou, então o que reconhece a permanência da cera não são os sentidos, é o entendimento. A cera não é vista, ele diz. Ela é concebida pelo espírito. Nós não vemos o mundo, nós julgamos o mundo. E confundimos o julgamento com a visão. Quando você olha da janela e diz que vê homens passando na rua, o que você vê de fato são chapéus e casacos que poderiam muito bem cobrir autômatos. É o intelecto que conclui que são homens. Agora o problema mais difícil de todos. Descartes está trancado dentro da própria mente. Ele existe, ele pensa, mas o mundo lá fora continua refém do gênio maligno. Para sair da própria cabeça, ele precisa de uma ponte. E essa ponte é Deus. O argumento é causal e é bem mais engenhoso do que a fama sugere. Eu tenho, diz ele, a ideia de um ser infinito, eterno, imutável, onisciente, onipotente. Toda ideia precisa de uma causa, e essa causa precisa conter pelo menos tanta realidade quanto o efeito. Do nada, nada vem. O mais perfeito não pode nascer do menos perfeito. E eu sou finito, imperfeito, ignorante, duvidoso. Como poderia uma coisa que duvida produzir sozinha a ideia de perfeição absoluta? Não veio dos sentidos, porque ninguém nunca viu o infinito. Não pode ser invenção minha, porque eu não teria de onde tirar isso. E ele antecipa a objeção mais esperta. Não é apenas a negação do finito. Pelo contrário, a noção do infinito é, de algum modo, anterior nele à do finito, porque ele só percebe que lhe falta algo por comparação com aquilo a que nada falta. Logo, a ideia foi colocada ali. E Descartes usa uma imagem brutal para dizê-lo. É a marca que o artesão imprime na sua própria obra. Provado Deus, tudo se reconstrói. Um ser perfeito não pode ser enganador, porque enganar é sinal de fraqueza. O gênio maligno cai, a matemática volta, e o mundo externo volta, com uma condição: que eu só afirme aquilo que percebo de modo claro e distinto. E é exatamente aqui que o edifício racha. Quando as meditações ficaram prontas, Descartes fez algo raro. Mandou o texto, antes de publicar, para os maiores adversários intelectuais que conseguiu encontrar, e imprimiu as objeções junto com as suas respostas. Nas quartas objeções, o teólogo Antoine Arnaud escreveu a frase que persegue o cartesianismo até hoje. Resta-me um único escrúpulo. Como o autor se defende de não ter cometido um círculo, quando afirma que só estamos certos de que as coisas que concebemos clara e distintamente são verdadeiras porque Deus existe? Pois só podemos estar certos de que Deus existe porque concebemos isso muito clara e distintamente. Leia de novo, devagar. Descartes usa a clareza da razão para provar Deus, e depois usa Deus para garantir a clareza da razão. O fundamento sustenta o telhado e o telhado sustenta o fundamento. É o círculo cartesiano. A resposta dele foi apontar uma distinção. A diferença entre aquilo que estamos percebendo com clareza neste exato instante e aquilo que apenas lembramos ter percebido com clareza antes. Enquanto você intui algo com evidência total, é psicologicamente impossível duvidar. Deus não seria necessário para validar a intuição presente. Seria necessário para validar a memória dela, para transformar lampejos isolados de certeza em ciência estável. É uma resposta engenhosa, e 4 séculos de comentadores... Há uma segunda rachadura, ainda mais concreta, e ela veio de uma mulher. Em maio de 1643, a princesa Elizabeth da Boêmia escreveu a Descartes fazendo a pergunta que ele não conseguiu responder até o fim da vida. Se a alma é uma substância que pensa e não ocupa espaço, e o corpo é uma substância que ocupa espaço e não pensa, como é que a alma move o corpo? Como algo sem extensão empurra a matéria? Descartes tentou.
Falou da glândula pineal, no centro do cérebro, como ponto de contato. Falou de uma noção primitiva da união entre alma e corpo, que se compreende melhor vivendo do que filosofando. Nenhuma resposta convenceu, nem a ela, nem a história. 3 séculos depois, o filósofo Gilbert Ryle daria nome ao problema: o fantasma na máquina. Descartes morreu em Estocolmo, em fevereiro de 1650, de pneumonia, depois de aceitar dar aulas de filosofia à rainha Cristina da Suécia às 5 da manhã, no inverno mais rigoroso em décadas. O homem que passou a vida procurando um lugar tranquilo para pensar, morreu no lugar mais frio e mais desconfortável em que já esteve. Mas o gênio maligno não morreu com ele, apenas trocou de roupa. Hoje ele se chama hipótese da simulação, se chama cérebro num tanque, se chama deepfake, feed algorítmico, realidade fabricada sob medida para cada usuário. A pergunta que Descartes fez isso deixa de ser história da filosofia e passa a ser sobre você. Reparem no que Descartes de fato propôs. Não foi uma teoria, foi um procedimento. Uma única pessoa, sem nenhuma autoridade acima dela, decidindo verificar por conta própria tudo aquilo que lhe mandaram acreditar. Sem igreja, sem universidade, sem tradição, sem consenso. E aceitando o risco real de que, no fim da verificação, sobrasse quase nada. Ele destruiu o mundo inteiro dentro da própria cabeça e conseguiu reconstruir uma certeza, uma só. E mesmo essa deixou uma rachadura que ele nunca conseguiu tapar. Então, a pergunta que fica não é se Descartes estava certo. Filósofos discutem isso há 4 séculos e vão continuar discutindo. A pergunta é outra e é mais desconfortável. Quantas das suas certezas você mesmo verificou? Quantas você aceitou porque alguém disse, porque todo mundo repete, porque apareceu na sua tela no momento em que você estava cansado demais para conferir? Descartes fechou a porta do quarto e ficou sozinho com o próprio pensamento por dias, sem distração, sem ninguém para lhe dizer o que concluir. Nós temos uma dificuldade que ele não tinha. Hoje, o quarto está sempre cheio. E se você tentasse, agora, submeter tudo aquilo em que acredita à dúvida absoluta, o que é que sobreviveria?